Meu nome é Elias Mourão. Sou arquivista e agrimensor. Número de registro profissional 078432A. Trabalho para a Veritas Patrimonial Liteda. Há 3 anos, e nesse tempo já fiz inventários em 14 propriedades abandonadas em 6 estados diferentes. Fábricas, fazendas, uma estação ferroviária no interior do Maranhão, que estava fechada desde 1971. Sei o que é abandono. Conheço o cheiro dele, a textura dele. O jeito como o silêncio de um lugar abandonado é diferente do silêncio de um lugar que simplesmente está vazio. Registro isso porque preciso que quem quer que encontre estas fitas entenda. Eu sei distinguir o ordinário do extraordinário. Eu não sou alguém que se assusta com barulhos em paredes velhas ou com rachaduras no teto. Sou metódico. Sou racional. Sou, acima de tudo, profissional. Por isso, quando eu disser que alguma coisa aqui está errada, profundamente e estruturalmente errada, você vai precisar me levar a sério. Cheguei à Vila Sombrio hoje cedo. Não sei precisar a hora porque meu relógio de pulso parou logo depois que passei pela placa de entrada da cidade. Uma placa de ferro enferrujado que alguém havia coberto com tinta vermelha, mas a tinta vermelha já estava descascando, e as letras originais de alumínio apareciam por baixo. Vila Sombrio. Pop. 1. 247 habitantes. 1247 habitantes. Alguém, em algum momento, contou todas essas pessoas. Alguém fez um censo, registrou cada rosto, cada nome. 1247 almas que um dia escolheram, ou foram obrigadas, a viver neste buraco no meio da Serra do Quatipuro. Não há nenhum deles aqui agora, mas não há evidência de que morreram tampouco. E isso, meus amigos, isso é o que transforma este lugar de simplesmente triste em genuinamente aterrador. Deixa eu descrever o que vi quando desci do carro. Preciso ser preciso. Preciso que você veja exatamente o que eu vi. A estrada de acesso à Vila Sombrio é uma faixa de terra batida que serpenteia por entre eucaliptos enormes. Eucaliptos plantados, não nativos, o que significa que alguém os plantou com um propósito. Os troncos têm pelo menos 60, 70 anos. São altos demais. Altos de um jeito que parece quase ofensivo, como se estivessem tentando bloquear o céu. A luz do sol atravessa as copas em fiapos finos e oblíquos, e o chão embaixo deles é uma camada espessa de casca seca, aquela casca estranha que o eucalipto perde, enrolada e cor de papel pardo, que abafa os passos e faz com que você ande em silêncio, mesmo sem querer. Quando saí do eucaliptal e entrei na cidade propriamente dita, a primeira coisa que me bateu foi o cheiro. Não era o cheiro que eu esperava. 40 anos de abandono deveriam ter produzido mofo, putrefação, aquele odor denso e úmido de madeira apodrecendo e metal enferrujando. E havia um pouco disso, sim, mas embaixo, como uma nota de base quase inaudível, o cheiro dominante era outro. Era o cheiro de casa, de cozinha, de comida que foi feita há muito tempo e cujo fantasma ainda flutua pelo ar. Cebola frita, fumaça de lenha, sabão em pedra, como se alguém tivesse saído de casa há apenas algumas horas. Parei o carro na praça central. A praça tem um chafariz de cimento no meio, pintado de azul, a tinta descascada, mas a estrutura intacta, e fiquei parado por um momento sem conseguir sair, olhando. A cidade tem uma arquitetura muito particular. Casas baixas de alvenaria, janelas com venezianas de madeira, calçadas de pedra irregular, uma farmácia, um armazém, uma barbearia com aquele espiral vermelho e branco ainda na porta, parado, imóvel, uma escola, uma igreja de fachada branca com um sino que balançava levemente com o vento, levemente, sem fazer barulho, como se o vento estivesse apenas testando. E nas janelas havia cortinas. Cortinas de tecido ainda presas aos varões. A maioria estava amarelada e comida por traças, mas elas estavam lá, abertas, como se alguém as tivesse afastado para ver quem chegava. Ninguém estava olhando, mas as cortinas estavam abertas. Saí do carro. O som dos meus passos na calçada de pedra ecoou de um jeito que me fez parar imediatamente. O eco era longo demais, como se a cidade fosse maior do que parecia. Como se os prédios estivessem mais longe do que estavam. Fiz o que faço sempre. Tirei o bloco de notas e comecei a catalogar. É automático. É o que me ancora. Quando estou numa situação desconfortável, minha mão vai para o bloco de notas como a mão de outra pessoa vai para um copo de uísque.
Praça Central. Chafariz. 8 casas residenciais visíveis. 3 estabelecimentos comerciais. Igreja. Escola. Iluminação pública. Postes de ferro. Lâmpadas incandescentes antigas, todas quebradas exceto uma, no poste mais próximo da entrada da rua que leva à casa do prefeito. Essa lâmpada está intacta. Não está funcionando, obviamente. Não há eletricidade, mas está intacta. Anotar as coisas me ajudou a respirar. Mas havia uma coisa que eu não conseguia anotar porque não sabia como nomear. O silêncio. Não é que estivesse silencioso. Silêncio absoluto não existe em lugar nenhum da natureza. Sempre há algo. Vento, insetos, pássaros, folhas, o som distante de água. Aqui havia vento. Havia o vento fazendo as venezianas baterem de leve. Havia o farfalhar das árvores ao redor. Mas não havia insetos. Nenhum. Zero. Nem moscas. Nem mosquitos. E estamos no meio da Amazônia, pelo amor de Deus, onde os mosquitos são um fenômeno geológico. Nem formigas no chão. Nem aranhas nas janelas. Nem cupins nas madeiras. E as madeiras deviam estar infestadas. Deviam estar sendo devoradas há décadas. Mas quando me aproximei e examinei um batente de porta, a madeira estava dura, íntegra, como se algo estivesse preservando-a. E não havia pássaros. 40 anos de abandono e nem um único pássaro havia escolhido esta cidade para fazer ninho. Isso foi quando, pela primeira vez, algo dentro de mim disse: vai embora. Agora. Entra no carro, dá a ré e vai embora. Não fui. Claro que não fui. Sou profissional. Tenho um contrato. Tenho um trabalho a fazer. Mas registrei o pensamento. Para que conste. A casa do prefeito fica no topo de uma pequena elevação no extremo norte da cidade, acessível por uma rua calçada mais larga que as outras. Provavelmente a rua principal antigamente. A casa em si é grande para os padrões da região. 2 andares, varanda na frente, telhado de 4 águas com telhas cerâmicas, a maioria ainda no lugar. Uma figueira imensa no quintal lateral havia abraçado parte da cerca de ferro com suas raízes aéreas, criando uma tapeçaria de madeira e metal que era ao mesmo tempo bela e sufocante. A porta da frente estava destrancada. Não arrombada, destrancada. Como se o último habitante tivesse saído para uma caminhada rápida e esquecido de girar a chave. Entrei. O cheiro aqui era mais forte. Aquele cheiro de casa, de vida humana antiga. A sala de estar tinha uma poltrona de couro marrom que havia rachado com o tempo, mas mantinha sua forma. Uma estante de livros. Os livros todos presentes, todos no lugar, todos com as lombadas desbotadas pelo sol que deve ter entrado pelas janelas por anos, antes de as poeiras as cobrirem. Um rádio de madeira em cima de uma mesinha de canto. Uma fotografia emoldurada na parede mostrando um homem de bigode, terno escuro, expressão séria, em frente a esta mesma casa. Sobre a mesa de jantar. E isso foi o que me fez parar. Foi o que me fez ficar imóvel por pelo menos 2 minutos. Havia pratos. 4 pratos, postos à mesa. Com talheres. Com copos. Como se uma família estivesse prestes a sentar para o jantar. Os pratos estavam cobertos por uma camada uniforme de poeira, sim. As cascas de algum alimento havia muito putreficado, deixaram manchas escuras e secas no fundo de uma travessa no centro. Mas o arranjo estava intacto. A família havia saído no meio do jantar e nunca mais voltado. Ou havia sido retirada. Ou havia simplesmente deixado de existir ali mesmo, sem mover um único talher. Passei o resto da tarde fazendo o que fui pago para fazer. Catalogar. Medi os cômodos. Fotografei os danos estruturais, que eram surpreendentemente poucos, dadas as décadas de abandono. Listei os móveis, os objetos, o estado geral de conservação. Foi durante essa catalogação que encontrei o livro de registros. Estava na biblioteca do prefeito, numa prateleira dedicada a documentos oficiais. Havia atas de reunião, relatórios de produção da mina, correspondências com o governo estadual. O livro de registros era o maior deles. Capa de couro preta, lombada reforçada, o título gravado a ouro. Registro Municipal de Vila Sombrio. Vol. 12. Sentei na cadeira do prefeito. Uma cadeira de madeira maciça com braços largos e almofada de couro, que gemeu dramaticamente com meu peso. E abri o livro. Era o registro de todos os eventos oficiais da cidade.
Nascimentos, mortes, casamentos, eleições, reuniões de câmara. Escrito à mão, com uma caligrafia uniforme e disciplinada que mudava sutilmente ao longo das décadas. Diferentes secretários, presumo. As últimas entradas datavam de 43 anos atrás, o que conferia com o período de evacuação registrado nos documentos que a Veritas havia me fornecido. Mas as últimas 10 páginas haviam sido arrancadas. Não rasgadas. Arrancadas com cuidado, com uma faca ou tesoura rente à lombada. O trabalho era deliberado. Alguém queria que aquelas páginas não existissem. Examinei a marca deixada pelo papel arrancado. As fibras no corte eram uniformes, o que sugeria um instrumento afiado. E na última página remanescente, a que antecedia as arrancadas, havia uma frase incompleta, cortada no meio, como se o texto continuasse nas páginas seguintes. E por determinação unânime da Câmara, fica estabelecido que nenhum habitante de Vila Sombrio poderá, sob nenhuma circunstância, mencionar o nome ou descrever a aparência de, e ali parava. O resto da frase havia sido levado junto com as páginas. Fiquei olhando para aquela frase por muito tempo. Depois fechei o livro e decidi que ia dormir cedo. Não dormi cedo. Tinha arrumado para mim o quarto do segundo andar que parecia ter pertencido ao prefeito. A cama tinha dossel, a janela dava para a praça, e havia uma escrivaninha onde eu poderia trabalhar. Tirei o lençol de uma das malas que trouxe. Aprendi a sempre levar roupas de cama em trabalhos de campo. Organizei meu material. Comi alguma coisa dos suprimentos que havia trazido. Às 9 da noite, calculei pela posição da lua, já que meu relógio ainda marcava a mesma hora de quando parou. Deitei. Às não sei que horas. No meio da noite. Acordei com um som. Passos. Passos na escada. Lentos. Regulares. Como de alguém que sobe uma escada familiar sem pressa, sem cautela, como quem está em casa. Fiquei deitado sem respirar, o coração batendo devagar. Aquela batida surda que acontece quando o medo é real, e não é pânico, quando o seu corpo está se preparando em vez de desmoronar. Os passos chegaram ao topo da escada. Pararam. Silêncio. Levantei. Fui até a porta. Pausei com a mão na maçaneta por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 5 segundos, pode ter sido 3 minutos. E abri. O corredor estava vazio. A luz da lua entrava pela janela no fim do corredor e iluminava o chão de madeira em tiras pálidas. Nada. Ninguém. Mas havia um cheiro. Ozônio. Conhece esse cheiro? É o cheiro que fica no ar depois de uma tempestade elétrica. Aquele cheiro limpo, quase metálico, que as pessoas às vezes descrevem como o cheiro de relâmpago. Aqui no corredor escuro desta casa morta, aquele cheiro era tão forte que fez meus olhos lacrimejarem. Não havia nuvem no céu. Eu tinha visto a lua limpa pela janela. Voltei para a cama. Não dormi mais naquela noite. E agora estou aqui, de manhã, gravando tudo isso. Porque preciso registrar. Porque o registro é o que me mantém são. Porque enquanto eu estiver catalogando e documentando e sendo metódico, eu sou Elias Mourão, arquivista e agrimensor. Número de registro 078432A, e não um homem com medo numa cidade que não deveria existir mais. Segundo dia. Ou o que estou chamando de segundo dia, porque o tempo aqui tem uma textura diferente da que deveria ter, mas vou chegar nisso mais tarde. Esta manhã, explorei a mina de Vila Sombrio, cujo nome técnico era Concessão Minerária Serra Quatipuro, número 42, segundo os documentos. Ficava a aproximadamente 2 quilômetros do centro da cidade, acessível por uma trilha larga o suficiente para caminhões. A mineração era de cassiterita, o que explica a prosperidade da cidade nas décadas de 40 a 70. O Brasil teve um boom de cassiterita nesse período, e quem tinha uma jazida produtiva tinha uma fonte inesgotável de receita. Quando a cassiterita acabou, ou quando o incidente de gás tóxico aconteceu, dependendo de qual versão oficial você preferir, acabou também a razão de ser da cidade. A entrada da mina é uma boca de rocha negra num paredão de granito, sustentada por vigas de eucalipto que o tempo havia tornado quase petrificadas. Havia uma grade de ferro na entrada, trancada com um cadeado, mas o cadeado havia enferrujado em posição aberta, como se alguém o tivesse deixado assim propositalmente antes de ir embora. Entrei com minha lanterna. O interior da mina era um corredor de pedra com cerca de 2,5 metros de altura
e 2 metros de largura, suportado por um sistema de vigas e escoras de madeira que, para minha surpresa, estava em condições razoáveis. O chão era de terra batida compactada e ligeiramente úmida. Havia uma nascente em algum lugar próximo, o que explicava a umidade, e também explicava o cheiro de terra molhada que entrava pelo nariz como uma mão. Há câmaras laterais ao longo do corredor principal. Antigas câmaras de extração agora vazias. Em algumas delas, o maquinário de mineração havia sido deixado para trás. Picaretas enferrujadas empilhadas contra as paredes, um carrinho de trilho tombado, caixas de madeira com o fundo apodrecido. Na terceira câmara à esquerda encontrei os quadros. Não eram quadros exatamente. Eram fotografias emolduradas, penduradas nas paredes de rocha com pregos de ferro. Alguém havia transformado aquela câmara numa espécie de galeria. Havia talvez 40 fotografias de vários tamanhos cobrindo as 4 paredes da câmara do piso ao teto, fotografias em preto e branco, algumas coloridas à mão com aquela técnica antiga de colorização artificial que faz as faces parecerem de boneca de porcelana. Eram fotografias dos moradores, grupos familiares, fotos de casamento, retratos individuais, fotos de eventos da cidade, a inauguração do chafariz, uma festa junina na praça, um time de futebol posando com troféu. Eu as examinei metodicamente, câmera na mão, fotografando cada uma para o meu arquivo. E foi na 10ª ou 11ª foto, uma imagem de um grupo numeroso na frente da igreja, o que parecia ser a comemoração de alguma data religiosa, que eu vi. Havia uma pessoa a mais. Não no sentido de que a foto estava mal enquadrada, e um estranho havia entrado no quadro por acidente. Era diferente. Era como se todo mundo na foto estivesse olhando para a câmera, sorrindo, posando, e ao fundo, levemente desfocado pela profundidade de campo, parado num ponto entre a fachada da igreja e a última fila de pessoas, havia uma figura, alta, muito alta, uma cabeça mais alta do que qualquer pessoa na foto, e sem rosto. Não sem rosto no sentido de que o rosto estava coberto ou virado. Sem rosto no sentido de que onde deveria haver olhos, nariz, boca, havia apenas uma superfície plana, uniforme, da mesma tonalidade cinzenta da foto ao redor. Como se a pessoa tivesse sido fotografada, mas a câmera não houvesse conseguido capturar seus traços. Meu primeiro pensamento foi: anomalia fotográfica. O filme estava danificado. A exposição estava errada naquele ponto específico. Fui para a próxima foto. Uma cena de um piquenique, talvez 20 pessoas numa clareira com mesas e toalhas xadrez. Ao fundo, a mesma figura, alta, sem rosto. Próxima foto. Crianças brincando na praça. Ao fundo, alta, sem rosto. Passei pelas 40 fotografias com a lanterna tremendo na mão. Não de medo, dizia para mim mesmo, de esforço. O esforço de segurar a lanterna firme por tanto tempo. E em 32 das 40 fotografias, a figura estava presente. Sempre ao fundo. Sempre alta. Sempre sem rosto. Em posições diferentes, em fotos tiradas em anos diferentes, com roupas diferentes, ou o que parecia ser roupas, era difícil ter certeza, mas sempre a mesma presença inconfundível. E em nenhuma das fotos qualquer dos fotografados parecia percebê-la. Ninguém olhava na direção da figura. Ninguém apontava. Ninguém se afastava. Sorriam para a câmera como se aquela coisa alta e sem rosto ao fundo fosse parte normal da paisagem. Como se sempre tivesse estado ali. Como se pertencesse. Saí da mina mais rápido do que entrei. Não correi-me. Vou deixar isso registrado. Não corri. Saí em passo rápido, que é diferente, que é uma distinção importante que mantenho por razões que talvez só façam sentido para mim neste momento. Do lado de fora, sentei numa pedra e fiquei olhando para o céu por um tempo. O sol estava no mesmo ponto que havia estado quando eu entrei. Calculei que havia passado pelo menos 40 minutos dentro da mina. Talvez mais. O sol não havia se movido. Tirei meu relógio de pulso do bolso. Havia parado com o ponteiro travado nas 2 da tarde. E olhei para ele como se pudesse me dar alguma resposta. 2 da tarde. O sol estava alto, consistente com as 2 da tarde numa região próxima ao Equador. Mas quando olhei novamente 20 minutos depois, quando eu havia voltado para a cidade e estava tomando água da minha cantil na praça, o sol ainda estava exatamente no mesmo ponto. Não havia se movido nem 1 grau. Eram de alguma forma permanentemente as 2 da tarde em Vila Sombrio.
Tentei sair da cidade. Não vou mentir. Tentei sair. Peguei meu material, coloquei no carro, sentei atrás do volante e dirigi. A estrada de terra que havia me trazido até aqui saía da praça central em direção sul e desaparecia entre os eucaliptos. Dirigi por ela. Os eucaliptos passavam pelas janelas, aquelas cascas enroladas cobrindo o chão, a luz vindo em tiras. Dirigi por 10 minutos. 15. E então os eucaliptos terminaram e eu saí numa área aberta e estava novamente em frente à praça central de Vila Sombrio. Parei o carro. Olhei ao redor. Era a praça. O chafariz azul. A farmácia. A barbearia com o espiral parado. Virei o carro e tentei a outra direção. A estrada norte que subia a encosta em direção à entrada da mina. E além dela, deveria continuar para o próximo município. 20 minutos de direção. Praça Central. Tentei a pé. Tentei em linha reta, cortando pelos campos além das últimas casas. Sem estrada. Apenas andando em direção ao horizonte. Andei por 40 minutos. Contei meus passos. Calculei a distância. Deveria ter colocado pelo menos 3 quilômetros entre mim e a cidade. E quando parei para verificar minha posição, a praça central estava à minha esquerda, a 200 metros de distância. Não há saída. Vila Sombrio não me deixa ir embora. Preciso falar sobre o gravador. Comprei este gravador há 2 anos numa loja de eletrônicos usados em Belém. É um modelo soviético dos anos 80, robusto, sem circuitos eletrônicos sofisticados que possam fazer travessuras. Mecânico, analógico, confiável. Uso-o em todos os trabalhos de campo porque é mais durável que qualquer smartphone. E porque a fita magnética tem uma fisicalidade que me reconforta. O que está gravado na fita existe. É real. Não pode ser apagado sem esforço deliberado. Esta tarde, enquanto passava as anotações a limpo, decidi reouvir o que havia gravado ontem à noite. A descrição da chegada, a primeira noite, para garantir que não havia esquecido nada importante. Rebobinei a fita, dei play e ouvi minha voz. Exatamente como eu havia gravado. A descrição da chegada, o cheiro da cidade, as cortinas abertas, a mesa posta. Tudo presente, tudo claro. E então, no trecho onde eu descrevo a escada, os passos na escada, o corredor vazio, o cheiro de ozônio, entre as minhas palavras, por baixo da minha voz, havia outra coisa. Sussurros, vozes, mais de uma, falando ao mesmo tempo mas com ritmo uniforme, como uma ladainha, como crianças recitando uma tabuada. Nomes. Aumentei o volume ao máximo, pressionei o gravador contra o ouvido, e ouvi, com absoluta clareza, as vozes sussurrar. Cláudio Ferreira da Silva, Mariana Alves Cardoso, João Batista Mourão, Teresa do Carmo Lima. Parei a fita. João Batista Mourão. Meu pai. Meu pai morreu há 7 anos, de um infarto silencioso numa madrugada de novembro. Ele se chamava João Batista Mourão. Dei play novamente. Cláudio Ferreira da Silva. Mariana Alves Cardoso. Cláudio Ferreira da Silva era meu colega de faculdade. Morreu num acidente de carro em 2018. Mariana Alves Cardoso era minha professora de ensino médio. Morreu de câncer quando eu ainda estava na graduação. Fui ouvir toda a fita, todas as horas de gravação que eu havia feito. E em cada trecho, embaixo da minha voz, nas pausas, na estática, as vozes continuavam. Nomes de pessoas que eu havia conhecido. Nomes de pessoas que estavam mortas. Não foram gravadas por mim. Não estavam presentes quando eu gravei. Não há como aquelas vozes estarem naquela fita. E ainda assim, estão. Passei parte da tarde explorando outras casas da cidade. Precisava fazer alguma coisa além de ficar ouvindo vozes de mortos numa fita que não deveria tê-las. As casas de Vila Sombrio têm todas o mesmo padrão de abandono. Objetos pessoais presentes, roupas ainda em armários, a maioria em decomposição avançada, reduzida a fios e manchas sobre as prateleiras de madeira, utensílios de cozinha nos seus lugares, fotografias nas paredes. Em algumas casas havia marcas de crianças que eu achei particularmente difíceis de olhar. Brinquedos no chão, um cavalinho de balanço num quarto pequeno, desenhos com giz de cera numa parede de uma sala de estar. Uma criança havia desenhado uma casa, uma família de palito, um sol sorridente. E ao fundo do desenho, ao fundo, feito com um giz cinza, alto e sem rosto, a figura. Uma criança havia desenhado a figura.
Isso significa que as crianças sabiam que ela estava ali, que todos sabiam, que a figura não era invisível, era simplesmente aceita, era parte da vida daqui, tão normal quanto o sol e as casas e as famílias de palito. O que é mais aterrorizante do que um monstro que ninguém vê? Um monstro que todos veem e com o qual aprenderam a viver. Encontrei o rádio amador na casa que havia pertencido ao farmacêutico da cidade. Uma casa um pouco maior que as outras, com um quarto nos fundos que servia de escritório, onde havia estantes de livros de medicina e farmacologia, e sobre uma mesa de trabalho longa, o rádio. Era um equipamento dos anos 60 ou 70, pesado, com mostradores analógicos e uma antena telescópica que se estendia por quase 1 metro. Para minha surpresa completa, quando liguei a chave geral, ele acendeu. Os mostradores iluminaram em âmbar. O rádio funcionava. Não havia fonte de energia elétrica em Vila Sombrio. Não havia geradores. E o rádio funcionava. Não me detive nisso. Não podia me deter nisso. Se eu parasse para processar cada coisa impossível que estava encontrando, nunca sairia do lugar. Ajustei a frequência para o canal de emergência e falei: aqui é Elias Mourão. Estou em Vila Sombrio, na Serra do Quatipuru. Preciso de contato com qualquer estação. Câmbio. Estática. Crackle de interferência. E então uma voz. Aqui é Elias Mourão. Estou em Vila Sombrio, na Serra do Quatipuru. Preciso de contato com qualquer estação. Câmbio. Minha voz. Exatamente. Que? Falei para o rádio. Quem está aí? Identifique-se. A voz do rádio respondeu. Quem está aí? Identifique-se. Parei. Respirei. Tentei de novo. Estou em situação de emergência. Meu nome é Elias. Preciso de ajuda para sair desta cidade. Se você está me ouvindo, por favor responda de forma diferente do que estou dizendo. 30 segundos de estática. E então, com perfeita clareza e perfeita identidade, minha própria voz. Estou em situação de emergência. Meu nome é Elias. Preciso de ajuda para sair desta cidade. Se você está me ouvindo, por favor responda de forma diferente do que estou dizendo. Era exatamente o que eu havia dito. Palavra por palavra. Entonação por entonação. Mas havia um detalhe. Um detalhe que levou um momento para eu perceber. E quando percebi, precisei sentar no chão porque meus joelhos simplesmente decidiram que não iam mais me sustentar. A voz no rádio estava adiantada. Não atrasada. Adiantada. Ela respondia com o que eu havia dito, mas o fazia antes de eu terminar de dizê-lo. Como se o rádio soubesse o que eu ia falar antes de eu falar. Não, não é isso. É como se o rádio estivesse me transmitindo de volta com 5 minutos de antecedência. Como se o sinal estivesse viajando no tempo errado. Eu estava conversando com o meu próprio passado. Ou, e essa possibilidade é mais assustadora, o meu passado estava tentando me avisar. Terceiro dia. Ou o que estou chamando de terceiro dia. O sol ainda marca as 2 da tarde. Não há como confirmar a progressão do tempo exceto pelo cansaço acumulado no meu corpo, pela diminuição dos meus suprimentos, e por uma coisa nova que começou a acontecer e que preciso descrever com cuidado. Estou tendo memórias que não são minhas. Não sonhos. Memórias. Surgem enquanto estou acordado, enquanto estou trabalhando, enquanto estou caminhando pela cidade. Surgem como recordações normais surgem, com aquela qualidade específica de coisa vivida que distingue uma memória verdadeira de uma imaginação. E são vívidas, são detalhadas, são completamente reais para o meu cérebro, mas não são minhas. Sou uma criança, 8 ou 9 anos. Estou correndo pelas ruas de Vila Sombrio. E é Vila Sombrio. Reconheço as casas, o chafariz azul, mas a cidade está viva, cheia de gente, barulhenta, com o cheiro de asfalto quente e comida sendo feita. Estou correndo para a escola. Há outras crianças ao redor. Uma delas grita meu nome. Não Elias, outro nome. Um nome que no momento da memória eu reconheço como meu, mas que quando o flash passa e estou de volta ao presente, desapareceu. Sou um homem adulto. Estou dentro da mina, mas a mina está em operação, com barulho de maquinário e vozes de trabalhadores e o cheiro denso de mineração, aquela mistura de pó de pedra e suor e óleo de máquina. Estou inspecionando uma viga com uma lanterna que usa querosene, e ao fundo do túnel, onde a luz da minha lanterna não alcança completamente, há uma figura alta e sem rosto que eu olho sem medo, com uma familiaridade que me aterra quando saio do flash.
porque a familiaridade é genuína. No flash eu a conheço. É parte do lugar. Sou uma mulher idosa. Estou sentada na varanda de uma casa que reconheço como minha. Há uma criança brincando no quintal. E a figura está ali também, parada junto à cerca, alta, sem rosto, e eu aceno para ela, como se fosse um vizinho, como se fosse alguém de quem eu gosto. 3 flashes. 3 vidas diferentes. 3 pessoas que viveram aqui, em Vila Sombrio, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E no fundo de cada flash, uma certeza que se dissolve assim que termina. A figura não é um monstro. Nunca foi. É o que sempre esteve aqui. É o que este lugar é, no seu núcleo mais fundamental. Não sei o que fazer com isso. Hoje voltei à casa do prefeito e passei horas nos arquivos da biblioteca. Precisava entender. Precisava de contexto. Precisava de algo factual para me agarrar. Encontrei cartas. Correspondência entre o prefeito e uma entidade que ele chamava apenas de o Instituto. As cartas eram formais, burocráticas, escritas em linguagem de relatório técnico. Mas o conteúdo era perturbador de um jeito que a linguagem formal tornava ainda mais perturbador. Transcrevo aqui alguns trechos literalmente, porque preciso que estejam registrados. De uma carta datada de 1974, do prefeito para o Instituto, confirmamos que o fenômeno de dissolução minêmica continua se expandindo conforme projetado. A taxa de aceitação do inventariante pelos residentes permanece em 94,3%, o que excede nossas projeções mais otimistas. Os 5,7% restantes demonstram resistência passiva. Nenhum caso de resistência ativa nos últimos 18 meses. Concluímos que o processo de normalização está completo. De uma carta de resposta, datada do mesmo período, do Instituto para o prefeito, sua avaliação está alinhada com nossas observações remotas. O inventariante não requer alimentação, abrigo ou interação social. Sua necessidade é de ordem ontológica. Ele existe apenas enquanto observado. Apenas enquanto parte de uma comunidade que o reconhece como real. A remoção da comunidade resultará, de acordo com nossos modelos, em sua progressiva desancoragem da realidade física. No entanto, e este é o ponto crítico, ele não desaparecerá completamente enquanto houver qualquer consciência humana que o tenha registrado. Uma única pessoa que o tenha visto, fotografado, ou mesmo ouvido falar dele, é suficiente para mantê-lo em existência parcial. Em existência parcial, continuei lendo. Havia mais. Havia muito mais. A história real de Vila Sombrio não é de um acidente químico. É isso que as cartas revelam. Aos poucos, com aquela frieza burocrática que é de alguma forma mais cruel do que qualquer crueldade deliberada. Nos anos 40, durante a expansão da mineração, os trabalhadores começaram a relatar visões. Não individuais, coletivas. Todos viam a mesma coisa. Uma figura alta, sem rosto, que aparecia nas periferias da visão, que estava presente nas fotos, mas em que ninguém conseguia focar diretamente. Um fenômeno que, em circunstâncias normais, teria sido descartado como superstição mineira ou alucinação coletiva, induzida por contaminantes da mina. O Instituto, que as cartas sugerem ser uma divisão de pesquisa governamental, embora nunca nomeiem especificamente qual governo, decidiu não descartar. Decidiram estudar. E o que descobriram, ao longo de 30 anos de observação clandestina, foi isto. O ser que os moradores chamavam de inventariante, porque ele parecia fazer um inventário constante da cidade, estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, observar tudo sem nunca interagir. Não era uma ameaça convencional. Não matava, não assustava, não fazia nada de óbvio. O que ele fazia era mais sutil. Ele se alimentava de memória, não consumindo-a, ancorando-a, tornando-se parte dela, infiltrando-se nas recordações coletivas da comunidade de tal forma que, com o tempo, as pessoas não conseguiam mais distinguir suas próprias memórias das memórias que o inventariante havia colocado nelas, e a comunidade havia se tornado dependente dessa troca. As pessoas de Vila Sombrio não eram apenas acostumadas ao inventariante. Eram em algum nível neurológico que o Instituto não havia conseguido mapear completamente, conectadas a ele. Parte de suas identidades estava armazenada nele, como dados num servidor externo.
Quando o Instituto finalmente decidiu encerrar o experimento, por razões que as cartas não explicam claramente, talvez orçamentárias, talvez políticas, talvez porque os dados eram perturbadores demais para serem úteis, eles não puderam simplesmente retirar os moradores, porque os moradores, sem o inventariante, sem a âncora que ele representava para suas memórias coletivas, simplesmente deixaram de ser. Não morreram, não foram para lugar nenhum, foram esquecidos pela realidade. Deixaram de existir no sentido mais fundamental. A realidade deixou de ter um espaço para eles, porque a parte deles que a tornava real havia sido transferida para o inventariante, e o inventariante, sem a comunidade que o observava, havia se tornado uma coisa entre estados, nem completamente real, nem completamente irreal. A mesa estava posta porque alguém estava sentando para jantar quando deixou de existir, no meio do gesto. As roupas estavam no varal porque alguém as havia pendurado horas antes de ser apagado da realidade. Não houve tempo para morrer. Só houve tempo para deixar de ser. E então compreendi por que a Veritas Patrimonial Ltda me enviou aqui, não para fazer um inventário, para ser o observador. O inventariante existe enquanto alguém o vê, enquanto alguém registra sua presença, enquanto houver uma consciência humana que carregue a memória dele. Durante 40 anos ninguém havia entrado em Vila Sombrio, ninguém o havia visto, e ele havia ficado neste limbo, existindo em estado mínimo, sustentado apenas pelas fotografias que existiam fora desta cidade, pelos registros que sobreviveram, pelo tênue fio de realidade que a memória coletiva de quem havia ouvido rumores sobre o acidente de gás tóxico ainda lhe conferia, mas esse fio estava se rompendo. As últimas pessoas que sabiam sobre Vila Sombrio estavam morrendo de velhice. Em uma ou duas gerações ninguém se lembraria que esta cidade havia existido, e quando isso acontecesse, o inventariante desapareceria completamente, a menos que houvesse um novo observador, a menos que alguém viesse aqui, visse as fotografias, ouvisse as vozes, sentisse o ozônio no corredor escuro e carregasse a memória para fora. A empresa fantasma que me contratou não existe. Nunca existiu. Era um veículo criado por alguém, ou por alguma coisa, para me trazer aqui, para me tornar a nova âncora. Ele está aqui, está na casa, não na escada dessa vez. Está na sala. Posso ouvir, não passos. É como o som que o ar faz quando algo muito grande o desloca. Uma pressão que você sente mais nos ouvidos do que ouve de verdade. Mas antes de continuar, preciso registrar o que aconteceu hoje. Preciso registrar tudo. Achei as páginas arrancadas. Depois de ler as cartas, fiquei na biblioteca por um tempo longo, pensando, organizando, tentando construir uma narrativa que fizesse sentido com o que eu sabia. O que eu sempre faço é o que me ancora. É o processo que mantém minha mente funcionando como deve. E enquanto pensava, meus olhos foram para o assoalho. Havia uma tábua levemente diferente das outras. Não era visível à primeira vista. Era uma diferença de textura, não de cor, e só percebi porque a luz da tarde entrava pela janela num ângulo específico que criava uma sombra diferente sobre aquela tábua. Peguei meu canivete e fui até ela. Passei a lâmina pela borda. A tábua levantou com uma facilidade que indicava que havia sido movida antes. O encaixe estava frouxo, deliberadamente frouxo. Embaixo havia um espaço de aproximadamente 5 centímetros de altura, e dentro desse espaço, envolvidas num pano de algodão que havia sobrevivido ao tempo melhor que a maioria das coisas nesta cidade, estavam as páginas. As 10 páginas arrancadas do livro de registros. Sentei no chão com as costas contra a estante e li. As páginas continham a ata da última reunião da Câmara Municipal de Vila Sombrio, datada de 43 anos atrás. A ata era longa, detalhada, escrita com aquela caligrafia cuidadosa que havia caracterizado todos os documentos oficiais da cidade, e descrevia, ponto a ponto, com a frieza burocrática de um documento oficial, o que havia sido decidido naquela reunião final. O vereador Antônio disse que o Instituto havia entrado em contato pela última vez na semana anterior, confirmando a decisão de encerramento do programa. Todos os moradores de Vila Sombrio seriam realocados para cidades vizinhas dentro de um prazo de 30 dias. O Instituto garantia assistência financeira e documentação nova. A vereadora Dona Conceição
Expressou preocupação com o inventariante. Perguntou o que aconteceria com ele quando a cidade fosse esvaziada. O representante do instituto presente na reunião, identificado apenas como Dr. E, disse que o inventariante, sem observadores, entraria em estado de latência. Disse que não havia evidência de que ele sofreria nesse estado. Disse, e este ponto foi contestado pelo vereador Francisco, que o inventariante não era sentiente no sentido convencional e, portanto, não poderia sofrer. O vereador Francisco se levantou e disse que não acreditava nisso. Disse que havia vivido 40 anos ao lado do inventariante e que sabia com certeza que havia consciência ali, que havia algo que olhava de volta quando você olhava para ele, que havia algo que compreendia. Disse que abandoná-lo era um ato imoral. Após longa discussão, a Câmara votou por 14-2 a aceitação dos termos do Instituto. Os 2 votos contrários foram do vereador Francisco e da professora Sebastiana. Na manhã seguinte ao encerramento da reunião, o vereador Francisco e a professora Sebastiana não foram encontrados em suas residências. Não havia sinais de saída voluntária. O Dr. R. disse que era um resultado antecipado e não elaborou. E então a última linha, a que havia sido cortada na página remanescente, agora completa. E por determinação unânime da Câmara, fica estabelecido que nenhum habitante de Vila Sombrio poderá, sob nenhuma circunstância, mencionar o nome ou descrever a aparência do inventariante para pessoas de fora da cidade, pois o Instituto adverte que qualquer descrição, qualquer imagem, qualquer referência que chegue a uma consciência externa, cria um novo vínculo observacional que o inventariante poderá usar para se manifestar além dos limites desta cidade. Parei de ler. Li a frase novamente. Qualquer referência que chegue a uma consciência externa, cria um novo vínculo observacional. Olhei para as fotografias que havia tirado na mina. As 32 fotografias com a figura ao fundo, agora digitalizadas no meu cartão de memória. Olhei para este gravador onde eu havia descrito o inventariante em detalhes minuciosos. Olhei para o meu bloco de notas, onde eu havia escrito cada detalhe de cada coisa que havia visto, e compreendi que não havia chegado aqui como uma vítima. Havia chegado aqui como um vetor. Foi quando ele entrou, não pela porta. A porta estava fechada e permaneceu fechada. Ele simplesmente estava lá. Onde não estava um segundo antes, estava. Estava de pé no centro da biblioteca. Sua cabeça quase tocava o teto. Era alto demais para estar dentro de um cômodo de proporções normais. E, no entanto, estava, como se o cômodo houvesse expandido levemente para acomodá-lo, ou como se a perspectiva não se aplicasse a ele da mesma forma que se aplica ao resto das coisas. E a face, a ausência de face. Nas fotografias, havia aparecido uma anomalia, um defeito de impressão, uma superfície plana, onde deveria haver traços. Aqui, na presença real, era diferente. Era como olhar para um espelho que não reflete. Uma superfície que absorve em vez de devolver. Quando eu tentava olhar para onde deveriam estar os olhos, meu olhar escorregava, como tentar focar num ponto cego, como tentar olhar para a própria retina. Não senti medo. Isso foi o mais perturbador de tudo. Esperava sentir terror, pânico, aquela resposta primitiva e visceral que o corpo tem diante de algo errado. E havia um tremor, sim. Minha mão estava tremendo, posso sentir que está tremendo porque o gravador chacoalha levemente. Mas não era medo. Era reconhecimento. Como os flashes de memórias alheias que havia tido. Como olhar para o rosto de alguém que você não conhece conscientemente, mas que alguma parte mais profunda de você conhece de um jeito que não passa pela linguagem. Fiquei olhando para ele. Ele ficou olhando. Se é que olhar é a palavra certa para algo sem olhos. Para mim. E então entendi o que o vereador Francisco havia tentado dizer 40 anos atrás. Havia algo ali que olhava de volta. Havia algo que compreendia. Não era um monstro. Era um ser que precisava de testemunhas para existir. Da mesma forma que eu, Elias Mourão, precisava de memórias para ser eu mesmo. Somos feitos de testemunhos. Somos o que os outros se lembram de nós. Somos as histórias que contam sobre nós quando não estamos na sala. O inventariante havia levado esse princípio ao extremo literal. Não sei quanto tempo ficamos assim. O sol ainda marcava 2 da tarde quando ele veio. Ainda marca agora. Em algum momento ele foi embora. Não saiu pela porta. Simplesmente deixou de estar ali, como uma vela que se apaga.
E eu percebi que durante todo o tempo em que ele esteve presente, havia estado segurando o gravador contra o meu peito, como um escudo, como um talismã. O gravador, a fita, a voz gravada. Enquanto eu estava gravando, eu era real. Enquanto havia uma voz nesta fita dizendo, meu nome é Elias Mourão existia de forma documentada, concreta, incontestável. O gravador é minha âncora. A fita é o que me mantém aqui. Mas aqui? Onde é aqui exatamente? Ainda estou em Vila Sombrio? Ainda estou no mesmo plano de realidade que estava quando cheguei? Não sei. Meu corpo responde normalmente. Tenho fome. Tenho sede. Sinto cansaço. Mas há algo mudando. Há algo que está se tornando menos nítido. Minha memória. Preciso registrar isso enquanto ainda consigo. Estou esquecendo. Não é o esquecimento normal, o esquecimento do cansaço ou da distração. É um esquecimento com direção. É como se alguém estivesse puxando fios de dentro da minha cabeça, fios específicos cuidadosamente escolhidos, e eu pudesse sentir o espaço que eles deixam. Coisas que sei que sabia e que já não sei. O nome da rua onde cresci. Já não consigo. Sei que havia uma rua. Sei que havia uma casa nessa rua. Lembro do cheiro da casa. Aquele cheiro específico que toda casa tem e que é inconfundível. Mas o nome da rua não está lá. O rosto da minha mãe. Lembro que tinha, uma mãe. Lembro de sentimentos associados a ela. Segurança, calor, o som de uma voz lendo para mim na cama quando eu era criança. Mas quando tento convocar o rosto, tem uma névoa onde o rosto deveria estar. Como as fotografias, como a figura. Preciso pensar nisso com clareza. Preciso ser sistemático. O inventariante se alimenta de memória, não apagando, copiando, transferindo. Ele está transferindo partes de mim para si mesmo. As partes que fazem de mim Elias Mourão, e não outra pessoa qualquer. Quando o processo terminar, e sinto que é uma questão de tempo, que está acontecendo mais rápido agora, que o fato de eu estar dentro desta cidade e dentro do raio de influência dele está acelerando o processo, quando o processo terminar, não vou morrer. Vou virar parte dele, como os moradores de Vila Sombrio. Eles não foram para lugar nenhum. Estão nele. São parte da memória que o mantém existindo. As 1.247 pessoas que viveram aqui estão dentro do inventariante, preservadas como moscas em âmbar, suas memórias e identidades e rostos e vozes guardados naquela superfície sem rosto, que olha sem olhos. Isso deveria ser aterrorizante. E é. Deus. É. Mas há uma parte de mim, e tenho medo que seja uma parte que o próprio inventariante colocou em mim através dos flashes, através das memórias alheias que me deu, através de décadas de normalização que ele praticou nesta cidade. Há uma parte que pensa, pelo menos não estão sozinhos, pelo menos estão juntos. Rejeito esse pensamento. Registro que rejeito. Há uma coisa que posso fazer. Uma coisa que as páginas arrancadas sugeriram nas entrelinhas, naquilo que não estava escrito, mas era implícito na urgência com que foram escondidas. Se o inventariante existe porque há consciências que o lembram, se ele precisa de testemunhas para ser real, então estas gravações são ao mesmo tempo minha maldição e minha arma. Enquanto esta fita existir, enquanto a voz nela existir, enquanto houver uma consciência humana que ouça esta voz e a reconheça como real, eu existo. Elias Mourão existe. Arquivista agrimensor número de registro 078432A. Não posso levar a fita para fora. Não consigo sair desta cidade. Mas posso deixá-la aqui. E posso esperar que alguém a encontre. E isso é o que transforma minha situação de tragédia em algo mais complicado. Porque se alguém encontrar esta fita e ouvir, eles terão feito o que eu fiz. Terão ouvido sobre o inventariante. Terão carregado a memória dele. Mas terão também carregado a memória de mim. E enquanto carregarem a memória de mim, eu existo. Em algum sentido. Em alguma forma de existência. Que não é a morte, e não é completamente a vida. Mas que é algo. Talvez seja o que a presença dele me ensinou. Que a existência é sempre uma questão de testemunho. Que somos reais porque alguém nos lembra. Que desaparecemos quando o último ser que carrega nossa memória fecha os olhos pela última vez. Ele simplesmente levou isso ao extremo. E agora eu também. Estou no quarto do prefeito. É noite. Ou o que passa por noite aqui.
A escuridão que tomou o lugar do sol perpétuo das 2 da tarde. A lua está no céu e é grande e amarela e absolutamente imóvel, como tudo aqui. Minha mochila está no chão ao lado da cama. Dentro dela há 12 rolos de filme fotográfico expostos, um bloco de notas quase completo, um carregador portátil de bateria que ainda tem 40% de carga, 3 barras de proteína e uma garrafa de água pela metade. Os objetos de uma vida profissional. Os instrumentos de alguém que passou a vida catalogando o que os outros deixaram para trás. Há uma ironia nisso que eu apreciaria num outro contexto. Vou dormir agora. Ou tentarei. Quero registrar uma coisa antes. Meu nome é E. Meu nome? Pausa. 10 segundos 15. Meu nome é Elias. Elias Mourão. Sou arquivista. Fui arquivista. Trabalho. Trabalhei para... Outra pausa. A respiração está audível. Irregular. O gravador. Enquanto o gravador estiver funcionando, eu sei quem sou. Enquanto ouvir minha própria voz me reconheço. Vou deixar o gravador ligado enquanto durmo. Acordei. Não sei quanto tempo dormi. O gravador ainda estava funcionando. Isso é bom. Isso é o que importa. Mas preciso gravar isso rápido porque sinto que o tempo está acabando. Não o tempo no sentido de perigo imediato. Ele não está aqui no quarto agora. O tempo no sentido de que estou perdendo os fios mais rápido do que posso registrar. Sei que meu nome começa com E. Tenho isso. É uma âncora. Sei que sou de uma cidade grande. Não lembro qual. Sei que tem rio. Tem aquele cheiro de rio que é diferente do cheiro de mar. Aquela mistura de terra e peixe e água corrente. Sei que tenho pausa longa. Tinha. Pessoas que me amavam. Não consigo ver os rostos. Mas sei o que sentia quando estava perto deles. Uma expansão no peito. Uma leveza. Guardo essas coisas. Essas sensações que não têm rosto. É o que sobrou de quem eu era. Barulho indistinto. Talvez passos. Talvez vento. Talvez outra coisa. Ele está voltando. Não tenho medo. Acho que era isso que eu precisava aprender aqui. Não tenho medo. A palavra ininteligível que acontece quando você fica sem medo. Uma clareza. Como quando você exala todo o ar dos pulmões e por um segundo naquele momento antes de inspirar de novo, você sente o peso exato do seu próprio corpo. A gravidade. O chão embaixo de você. Assim. Pausa de 23 segundos. O zumbido intensifica. Antes que eu perca mais, preciso dizer isso claramente para quem estiver ouvindo. Você ouviu esta gravação. Isso significa que você carrega agora a memória desta cidade. A memória do inventariante. E se eu fizer meu pedido direito, a memória de mim. Não é um fardo. Ou não precisa ser. Toda memória é um peso. Toda memória é também um presente. Eu me chamo Elias. Fui arquivista. Vim a uma cidade chamada Vila Sombrio catalogar o que restava. E o que restava era mais do que eu podia imaginar. Fui o último a ver este lugar. Fui o último a documentar. Fui o último a lembrar. Pausa. E agora sou você. O zumbido atinge seu ponto máximo. A voz é quase inaudível. Se você está ouvindo isso, você agora é quem me mantém aqui. Não desligue. Se você esquecer de mim, eu desapareço. Som de fita chegando ao fim. Ruído mecânico do gravador tentando avançar além da fita disponível. Clique de desligamento automático. Silêncio de 2 segundos. E então, de uma fonte que não é o gravador, de uma voz que não é a de Elias Mourão, um sussurro. Próximo. Você chegou ao fim da transcrição. Nós do Projeto de Preservação de Vila Sombrio gostaríamos de agradecer por ter chegado até aqui. Gostaríamos de assegurar que você não tem nada com que se preocupar. Gostaríamos de dizer que esta é apenas uma história, que Elias Mourão é um personagem fictício, que Vila Sombrio nunca existiu. Mas não seria o transcritor fiel que prometi ser se dissesse essas coisas. O que posso dizer é o seguinte. Se nas próximas semanas você sentir uma compulsão de procurar por Vila Sombrio em mapas, se você se pegar olhando fotos antigas à procura de uma figura alta e sem rosto ao fundo, se você acordar de madrugada convicto de que ouviu passos numa escada vazia, saiba que isso significa que você está funcionando normalmente. Significa que a história fez o que a história sempre faz. Entrou dentro de você e reorganizou alguma coisa. Elias Mourão disse que se você o esquecesse, ele desaparecia. Ele estava certo. Mas há uma coisa que ele não disse. Talvez porque não soubesse.
Talvez porque o inventariante não lhe permitisse saber. Cada vez que você conta esta história para alguém, cada vez que você diz ouvir uma gravação perturbadora sobre uma cidade abandonada chamada Vila Sombrio, cada vez que você passa adiante o que está carregando, você não está se livrando do peso. Você está compartilhando. E o peso, dividido entre muitos, se torna algo diferente. Não se torna leve, mas se torna suportável. Elias Mourão era arquivista. Passou a vida catalogando o que os outros deixaram para trás, dando forma e nome ao que estava em risco de ser esquecido. Você acaba de fazer a mesma coisa por ele. Agora ele faz parte do seu inventário, e você faz parte do dele.